Olá, paz a todos. Aqui é o pastor Denis Marcelino da Rich Assembly of God. Eu quero agradecer a você que está agora acessando uma das nossas mensagens. Nós aqui buscamos ao Senhor direção do Espírito de Deus para estar ministrando a palavra para a nossa igreja. Eu tenho certeza, da mesma forma que tem nos edificado, que tem nos alimentado, nos direcionado, vai acontecer a mesma coisa na sua vida. Abra a tua mente, abra o teu coração, deixa a palavra entrar, te transformar o teu espírito, a tua alma, o teu corpo. Eu tenho certeza que é isso o desejo do Senhor para a sua vida. Fica na paz de Cristo Jesus, seja abençoado pela palavra, viva a palavra de Deus. Eu tenho certeza que você vai ser abençoado. Um abraço, Deus te abençoe. Senhor, igreja. Eu gostaria de ler Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo 22 em diante. Também queria agradecer, primeiramente a Deus por esta oportunidade. Também agradecer ao pastor Daniel, irmã Sara. Agradecer ao pastor Denis pela oportunidade. Todos acharam? A palavra do Senhor diz assim, Mateus capítulo 14, versículo 22. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para a outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma. E gritaram com medo. Jesus, porém, lhe falou logo dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondendo-lhe Pedro, e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? Amém? Poder sentar, irmãos. Feche os teus olhos, vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós chegamos diante do Senhor nesta hora, pedindo o Teu Espírito Santo, que possa nos ajudar, que o Teu Espírito Santo possa falar a cada coração aqui nesta noite. Espírito Santo, Tu és bem-vindo neste lugar. Espírito Santo, fala conosco, fala aquilo que nós precisamos ouvir, Pai, porque a palavra do Senhor é boa, perfeita e agradável. Pai, nós te louvamos por esta palavra que fala e transforma as vidas. Nós te louvamos por ela, em nome de Jesus. Irmãos, é uma passagem onde o Senhor falou muito comigo no decorrer desta semana, estudando um pouquinho mais a fundo a respeito do que aconteceu. Logo no versículo 22, nós vemos Jesus pedindo para os seus discípulos, ordenando, é a palavra que nós temos, que eles entrassem no barco e passassem adiante.
Quando nós vemos esta mesma passagem em João, nós vemos o cuidado do Senhor com os seus discípulos. João nos mostra que após a multiplicação dos pães, o povo, admirado com o que tinha acontecido, eles queriam pegar Jesus, consagrá-lo como rei, como um rei político daquela época. E Jesus apressa os seus discípulos e dizem para eles: passem para outra banda, até que eu dispersa a multidão. Isso era tarde, os discípulos entram no barco obedecendo aquilo que o Senhor tinha pedido a eles. No versículo 23, e despedida a multidão, subiu ao monte a orar. Nós vemos Jesus, que não precisava orar. Ele tinha multiplicado os pães, a multidão tinha sido alimentada. Mas Jesus nos dá um grande exemplo. A necessidade da oração. Ele sobe ao monte a orar. E os discípulos entram no barco e começam a jornada deles. Jesus poderia dizer que o dia dele estava bom, que ele tinha feito, mas não, a intimidade, ele precisava falar com o Pai, ele precisava buscar a face do Pai. E nós, como os discípulos de Jesus, temos que buscar a face do Pai. Estudando, eu fiquei envergonhado, porque eu não consigo ficar 2 horas orando. Jesus ficou até a 4ª vigília, até as 3 da manhã. Vamos arredondar, praticamente 9 horas. Nós não podemos afirmar os tempos, mas praticamente 9 horas de oração. Devemos orar como ele orava. No versículo 24, e o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Nós vemos que as ondas açoitavam o barco. O vento era contrário, mas é as ondas que queria emergir eles. Muitas das vezes tem vento que vem na nossa vida. Não são vento para nos matar, mas são vento para nos elevar. São ventos que vêm ao contrário, para que nós venhamos crescer um pouquinho mais no Senhor. Quando nós soltamos pipa, a pipa não sobe a favor do vento, ela sobe contra o vento. Então aquilo que tem muitas das vezes te afrontado, que parece ser um vento contrário, o Senhor quer te levar a algo, ter algo mais com Ele. O Senhor quer que nós venhamos crescer um pouquinho mais na oração, na palavra. Muitas das vezes a necessidade vem, a angústia vem, e nós temos que correr para aquele que tem a salvação. Nós temos que correr para aquele que pode nos ajudar. Isso é do homem. Nós somos assim. Nós muitas das vezes deixamos a aflição chegar, para depois nós irmos clamar. E as ondas que vêm nas nossas vidas, para nos derrubar,
para nos desmoronar. É enviada de Satanás. O vento é contrário. O vento é para nos erguer. As ondas pega carona. As ondas vinham no vento. E a Bíblia nos diz: e o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas. Marcos nos revela que eles estavam 25 a 30 estádios longe da terra, de 5 a 6 quilômetros. Eles estavam remando e eles não saíam do lugar. A nossa vida muitas das vezes parece ser assim. Nós estamos remando e não estamos saindo do lugar. Mas o Senhor, Ele está vendo. Porque Marcos diz que o Senhor estava vendo a fadiga dos seus discípulos. Talvez você ache que o Senhor não está vendo, mas o Senhor está vendo o nosso sofrimento. O Senhor está vendo aquilo que nós estamos passando. 25 diz: mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima das águas. Aquele que tem poder para acalmar as ondas nas nossas vidas, aquele que tem poder para repreender estas ondas, Ele veio andando por cima delas. Ele veio andando por cima dela, para nos mostrar e mostrar para os discípulos que quem está no controle é Ele. As ondas estão debaixo dos pés de Jesus. Talvez os discípulos, ou nós, na nossa trajetória, nós perguntamos: Senhor, se o Senhor está vendo, por que o Senhor não nos ajuda? Porque Ele é Deus, irmão. Ele é Deus. Ele conhece tudo e todas as coisas. Ele sabe até onde você vai aguentar ir. Os discípulos estavam afadigados, no meio do mar, escuro. Na primeira tempestade, Jesus estava dormindo no barco. Nesta segunda, Jesus não estava. Talvez eles pensaram que com a força deles não ia ter problema. Mas na primeira, eles clamaram, Jesus respondeu: não te importa, mestre, que nós venhamos perecer? E Jesus acorda e repreende aquele vento. Aí eles dizem: quem é este? E a pergunta soa: quem é este que até o vento lhe obedece? Mas Jesus vai de encontro à necessidade dos seus discípulos. Nós somos discípulos do Senhor. E o Senhor está vindo de encontro à nossa necessidade, no tempo dEle, na hora dEle. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. No meu tempo, porque Ele não existe tempo para Ele, existe tempo para nós. Ele não existe tempo, mas nós temos o nosso tempo. Não perca, irmãos, não perca a fé, não desista, não desista. O Senhor disse para eles: passamos para outra margem. O Senhor tem algo melhor para nós do outro lado. O Senhor tem algo preparado para aqueles. Há várias promessas para nós. A promessa
para aqueles que creem e esperam o Senhor. Ele vai nos tirar desta terra e Ele vai nos levar numa nova terra. Numa nova terra. O versículo 26 nos diz: e os discípulos vendo-o caminhar sobre o mar. É Deus, irmãos. Ele é Deus. Assustaram-se, dizendo: é um fantasma. Gritaram com medo. Jesus, porém, lhe falou: tende bom ânimo. No meio da aflição, nós temos que ouvir a voz do Senhor. E eu tenho certeza que a voz dele é suave. Tende bom ânimo, irmãos. Tende bom ânimo. Porque eu venci o mundo. Tendes bom ânimo. Sou eu. Não temais. Sou eu. Ele vem da palavra grega ego, emi, que quer dizer eu sou. O eu sou apareceu aqui para eles. O eu sou apareceu para eles. O eu sou que apareceu lá para Moisés. Ele apareceu aqui e ele disse: eu sou o pão da vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for através de mim. Aquele que veio andando, pisando sobre as ondas, chegou até eles e vai chegar até nós. E vai chegar até nós. Eu sou o Alfa, o Ômega. Nós vemos várias vezes Jesus usando essa expressão. Uma expressão que os judeus não usam com respeito ao nome de Deus. Mas o único que tem o privilégio de usar essa expressão, o eu sou, estava aqui, estava presente aqui. Marcos nos revela que Jesus ia passando adiante do barco. Talvez nós estamos achando que nós somos um bom piloto para o nosso barco. Jesus ia passando o barco. Jesus queria tomar a frente do barco. Jesus quer tomar a frente do nosso barco. Jesus, João ou Marcos, aonde tem essa mesma passagem, eles nos relata algo. Jesus fala para eles assim: passamos para o outro lado, para Betsaida. Marcos nos relata isso. João nos relata que eles estavam indo para Cafarnaum. Betsaida está desse lado, Cafarnaum está desse lado. E eles pegam um vento contrário. Se eles estivessem indo para o lugar certo, o vento ia ser a favor, ia ser bonança, ia ser fácil. Mas nós erramos, irmãos. Nós tomamos decisões erradas. Mas o Senhor vem ao nosso encontro. Aquilo que te levantou para te derrubar, o Senhor já colocou debaixo dos pés deles. E quando Ele diz, o eu sou está aqui, Pedro pergunta ao Senhor, 28, e respondeu-lhe Pedro e disse-lhe: se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Quando Pedro ouve essa expressão, ele não tem certeza porque ele não via Jesus. Quem já esteve pescando à noite sabe,
não dá para enxergar daqui no cesto, daqui no pastor Daniel, daqui no pastor Denis, não dá para ver à noite quem está ao seu lado. E Pedro disse: se é o Senhor, se eu sou mesmo, manda eu ir ter contigo. E Jesus só diz: vem, 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 vem. O Senhor nos chama hoje, irmãos. Vem, vem, eu estou te chamando. Vem, confia em mim, confia na minha palavra. Vem, fazei prova de mim, diz o Senhor. O Senhor está nos chamando. O Senhor está dizendo para nós: vem pela fé na minha palavra. E quando nós obedecemos o chamado do Senhor, de ir ao encontro dEle, o Senhor faz algo na nossa vida que nós homens não conseguimos fazer. Homem andar em cima da água é impossível. É impossível o homem andar em cima da água no mar da Galileia, porque lá não congela. Talvez em outro lugar congela, você vai conseguir andar, mas no mar da Galileia não. Deus faz o impossível quando o homem decide andar em favor a Ele. Deus faz o impossível. Era impossível para o homem adquirir a salvação pelo seu próprio esforço, mas através de Jesus Cristo, através do sacrifício na cruz do Calvário, nós temos acesso ao Pai. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quando nós decidimos sair em direção ao Senhor, não tem como você voltar mais para o barco. Você não consegue ver mais o barco. E Pedro também não estava vendo ao Senhor, mas ele foi pela fé. A Bíblia nos diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Pedro ouviu a palavra de Jesus, que falou para ele: vem, vem. E nós estamos aqui porque um dia nós ouvimos a palavra vem. E se tem alguém aqui que não aceitou Jesus Cristo como seu Salvador ainda, Jesus está falando para você nessa noite: vem, que ainda há tempo. Nós temos a história do cego Bartimeu. Ele começou a clamar e a gritar. Jesus estava passando por Jericó. Talvez se ele tivesse dado ouvido àqueles que estavam do lado, que talvez diziam a ele: o mestre vai voltar. O mestre saiu da Galileia, atravessou o Jordão, chegou em Jericó, atravessou o Jordão, entrou em Jericó, subindo para Jerusalém. Talvez alguém deveria falar para ele: o mestre vai voltar por este mesmo caminho. Mas Jesus não voltou por aquele caminho, porque Jesus chegou em Jerusalém, e logo depois, uma semana depois, 8 dias depois, Jesus foi crucificado, morto, mas ressuscitou ao 3º dia. Se Bartimeu tivesse perdido a oportunidade, ele tinha perdido a bênção dele. Por isso, não perca a oportunidade que está batendo na tua porta. Não deixe passar a oportunidade. O Senhor te chama nesta noite: vem, vem, tomai de mim o meu jugo, que é leve, que é suave. O Senhor nos chama nesta noite a reconhecer Ele como Salvador das nossas vidas. Se tem alguém que está nos assistindo, que não tomou esse passo ainda há oportunidade para você de receber o Senhor como Salvador da tua vida. Jesus apareceu, primeiro apareceu João Batista dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Logo depois aparece Jesus pregando a mesma mensagem: arrependei-vos. Primeiro passo que nós temos que fazer
nos arrepender. Nos arrepender. Confessar Jesus Cristo como Filho de Deus, como Salvador da nossa alma. Oh, aleluias. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo e começou a ir para o fundo. Clamou, dizendo: Senhor, salva-me. Talvez você ache que não existe solução mais para o seu problema. Talvez você ache que o Senhor está longe. Talvez você ache que o Senhor não está perto de você mais, devido ao seu erro, devido às suas falhas, fraquezas. Mas o Senhor nos mostra que Pedro, quando clama a Ele, a Bíblia não fala que o Senhor deu os 2 passos e estendeu a mão. A Bíblia fala que o Senhor estendeu a mão na mesma hora que ele clamou. O Senhor Jesus está do nosso lado. O Senhor Jesus está do teu lado. E o Espírito Santo quer fazer morada dentro de você. O Espírito Santo quer fazer morada em você. O Senhor está muito mais próximo do que nós pensamos, irmãos. O Senhor está ali, pronto para ouvir o teu clamor. O Senhor Jesus está esperando você abrir a sua boca. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou. Quem clama está seguro na mão do Senhor. Quem clama pode ter certeza da segurança da mão, dos braços do Senhor, a proteção do Senhor. Jesus é tremendo. E há uma conversa entre Pedro e Jesus fora do barco. E disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? Por que duvidaste? Por que duvidaste? Por que você está duvidando do poder de Deus? Por que você está achando que Deus não pode fazer? Por que você está achando que Deus não vai fazer? Ele vai fazer, irmãos. Creia somente. Creia e verás a glória de Deus. O vento veio. O vento quer te levar você para o céu, irmão. O vento quer levar você para o céu. O vento que veio contrário. E quando subiram para o barco, acalmou-se o vento. Fica tranquilo, meu irmão, que o Senhor vai calmar o vento que está vindo contrário. Confia nele. Ora a Ele. Nós vivemos por alguns meses e estamos ainda passando por algo que nós nunca vimos, algo que nós não esperávamos. Mas o Senhor quer catar isso tudo e usar em favor daqueles que confiam nele. O Senhor quer catar aquilo que está vindo contra nós
e transformar em experiência para nos elevar. Tirar muitas das vezes nós do comodismo, do conforto. E o Senhor nos chama: vem, que eu lhe mostrarei coisas novas. Vem e eu lhe mostrarei coisas que vocês não viram ainda, coisas que não desceu no coração do homem ainda. O Senhor tem preparado para nós. E quando subiram no barco, e quando subiram para o barco, acalmou-se o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e o adoraram, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Na primeira tempestade, aonde ele estava indo em direção à região dos Gadarenos, eles falaram: quem é este que até o vento para? Aí agora eles respondem: este de quem eu estou falando realmente é o Filho de Deus. Este realmente é aquele que tem poder para andar por sobre as ondas, é aquele que tem poder para acalmar a tempestade, é aquele que tem poder para salvar as nossas almas da condenação. Porque a Bíblia diz que nós estávamos condenados, nós estávamos mortos, mas nós fomos revivificados em Cristo Jesus. E eu perguntava ao Senhor quando eu estudava isso aqui, eu falava assim: Senhor, por que Jesus passou a maior parte do seu tempo pregando nesta região? E hoje o Senhor me revelou. O Senhor me levou para Josué, de Josué me levou para Deuteronômio. Essa região da Galileia era a região de Naftali, aonde o filho de Jacó recebeu a bênção, e a bênção dele foi que a benevolência do Senhor seja farta sobre você, ó Naftali, sobre a sua tribo. E essa região da Galileia é onde Jesus passou praticamente quase todo o seu ministério, para se cumprisse o que estava escrito na palavra. Naftali, que a benevolência do Senhor. Quando nós continuamos no 34, e tendo passado para outra banda, chegaram à terra de Genezaré. E quando os homens daquele lugar o conheceram, mandaram por toda aquela terra em redor e trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos. Rogavam-lhe que ao menos ele pudessem tocar a orla das suas vestes, e todos os que a tocavam ficavam sarados. Nós fazemos um paralelo com a primeira tempestade, aonde Jesus está indo em direção aos Gadarenos. Aquela tempestade, Satanás levantou. Essa outra era um vento para te exaltar, um vento para mostrar a glória de Deus. Porque talvez o dono daquele barco que Jesus usava, talvez ele estava pensando: o mestre precisa de mim para me levar ele de um lado para o outro. E Jesus chega para eles e fala assim: eu não preciso do barquinho de vocês, eu ando por sobre as águas, eu vou, vocês que precisam de mim, porque vocês precisam que eu acalme a tempestade, que eu paro o vento da tua vida. Talvez nós achamos que a igreja precisa do meu dízimo, que a igreja está aqui por causa de mim. Misericórdia, irmãos, nós que precisamos dele, nós que precisamos dele, nós que precisamos da misericórdia, nós que precisamos do Senhor. Ele não precisa de nós, ele não precisava estar orando, mas ele estava orando. E quando ele vai em direção à região dos Gadarenos, e a região, eles pedem para que Jesus se retire da região.
teve uma tempestade, Jesus chega naquele lugar. Jesus liberta aquele que era endemoniado, e aquele povo diz: nós não queremos você aqui. Agora, quando ele chega aqui, esse povo sai, procurando o Senhor, trazendo todos aqueles que estavam doentes aos pés do Senhor. Eles queriam chegar perto dele para tocar as vestes deles. Oh, aleluias! Que nós venhamos ser igual a eles, que nós venhamos procurar o Senhor, que nós venhamos querer tocar na orla do Senhor, nas suas vestes. Como eu disse, Ele está bem próximo de você. Ele está bem próximo de você. Só você clamar por Ele. Só você clamar por Ele. Irmãos, eu oro a Deus que o Senhor possa escrever a palavra dEle no nosso coração. Que o Senhor possa falar comigo, falar com vocês, como falou comigo, estudando esse aqui. O Senhor quer nos levar a ter experiências novas com Ele. Ele quer que nós venhamos crescer espiritualmente. O Senhor quer que nós venhamos clamar a Ele. Fica de pé, irmãos.